Bem, a gente hoje vai fazer a segunda parte da aula de concordância vertical. Tá? Nós estamos no capítulo 7 do livro. Na aula de quarta-feira, a gente tratou das rampas, tá? A extensão mínima, extensão máxima, né? Comprimento crítico de rampa, inclinação mínima e a inclinação máxima das rampas. E também está no capítulo 7 do livro do Pimenta. A gente trabalhou no livro até... Vou checar aqui, a gente foi na aula passada até a página 102 do capítulo 7, e hoje a gente vai ver o restante do capítulo, que trata da curva de concordância vertical. Bem, a gente já tinha visto na concordância horizontal de curvas circulares simples, que a curva utilizada é a circunferência, né? A gente trabalha com o arco da circunferência. Na curva com transição, a gente utilizou a curva em espiral, chamada clotoide. E na concordância vertical, nós vamos trabalhar com a parábola simples. Tá? Então, esta vai ser a equação, a curva a ser usada para promover a concordância entre as rampas. Então, como a gente tinha comentado na aula passada, nós temos uma sequência de rampas. No meu exemplo aqui, eu tenho uma rampa ascendente, I1, tá? E depois uma rampa descendente, I2. A gente convenciona o sinal positivo para rampas ascendentes, o sinal negativo para rampas descendentes, né? Óbvio, seguindo o caminhamento da estrada, né? O estaqueamento da estrada. E a interseção entre as duas rampas, o nosso PI, recebe a letra V, fica PIV, indicando ponto de interseção vertical. Ok? Bem, o ponto onde a curva de concordância vertical vai se iniciar é denominado PCV, né? O PC é acrescido da letra V, e o ponto onde a curva vertical se encerra é denominado PTV. Bem, a gente tem, nesse caso aqui, uma curva convexa. Ok? Que vai ser empregada para fazer a concordância das duas rampas. Sempre que a gente tem curva convexa, a gente vai encontrar uma razão I2 menos I1 positiva. Tá? A gente usa a letra I ou a letra delta para designar essa diferença. A inclinação da segunda rampa menos a inclinação da primeira rampa. Como eu tenho aqui uma inclinação I2 que é positiva, desculpe, negativa, né? O sinal é negativo, então seria menos I2. E I1 é positivo, ficaria menos I1. Tá? Então, menos I2 menos I1, obviamente vai dar um valor negativo, qualquer que sejam os valores de I1 e I2. Então, isso vai sempre dar um valor como resultado negativo, numa curva convexa. A curva convexa, ela pode ainda ter uma outra configuração, que seria uma curva descendente, seguida de uma outra curva descendente com a inclinação mais acentuada, tipo essa figura aqui. Tá? Então, eu poderia ter uma curva menos I1, seguido por uma curva menos I2. Tá? Ambas negativas, porque são rampas descendentes. Elas são concordadas da mesma forma por uma curva convexa. E aí, quando eu fizesse I2 menos I1, I2 fica menos I2, né? Menos I1 fica menos I2 mais I1. Mas como a inclinação de I2 é maior do que a inclinação de I1, o valor numérico, o resultado aqui da equação continua negativo. Tá? De forma que sempre as curvas convexas têm uma situação de delta negativo. Por outro lado, as curvas côncavas, tá? Por exemplo, essa curva aqui com a inclinação menos I1 mais I2, ela vai ser concordada, essas duas rampas vão ser concordadas por uma curva côncava, né, onde I2 menos I1, fica I2 mais I1, é positivo, tá? E mesmo que eu tivesse duas curvas ascendentes, né, a segunda teria uma maior inclinação do que a primeira, para receber aqui uma curva côncava também, e mais uma vez eu teria um I2 com valor numérico maior do que o I1, o I2 menos I1 daria positivo. Ok? Então, qualquer curva côncava vai gerar um delta positivo.
negativo nas convexas e positivo aqui nas curvas côncavas. Existem algumas características da curva vertical. O primeiro parâmetro que é fundamental a gente está trabalhando, que vai ser um dos primeiros, quando a gente vai dimensionar a curva, é o nosso LV. LV é o comprimento da curva vertical. Vocês percebem que, apesar da estrada ser uma rampa, e ela ter uma inclinação, ora positiva, ora negativa, a distância que é considerada na estaca, a distância que é considerada no trecho, segue o mesmo estaqueamento da representação em planta. Tá? Quando a gente representou em planta a estrada, da estaca 10, por exemplo, até uma estaca 30, se eu tenho 20 estacas, eu tenho 400 metros de extensão nesse trecho. Então, esse mesmo padrão de estaqueamento, essa mesma relação, é estabelecida também na concordância vertical. O que eu estou dizendo com isso? Que eu não vou medir a distância em cima das rampas. Tá? As distâncias são medidas em cima da projeção das rampas no plano horizontal. Okay? De forma que, se eu tenho um ponto na projeção horizontal de estaca 0, né, PCV, por exemplo, que é o ponto de curvatura vertical, fosse o início do trecho, o estaqueamento que a gente aprendeu a calcular na concordância horizontal, ele vai ser preservado aqui. Ele vai ser compatível com a concordância vertical. Tá? Então, as distâncias efetivamente consideradas são a distância das projeções da estrada no plano horizontal. Bem, feita essa observação, a gente vai verificar que essa distância LV, ela vai poder ser transformada em estacas e vão coincidir com o estaqueamento da concordância horizontal, ok? E a gente vai também poder dividir essa distância vertical, LV, em duas componentes, em duas partes, tá? Que é o LV sobre 2 antes de PI e o LV sobre 2 depois de PI. Então, independente dessas inclinações serem diferentes, né, como eu estou trabalhando aqui, a projeção dessas rampas no plano horizontal, existe essa equivalência aqui. Tá? Eu vou dividir a minha distância LV, que é o comprimento da curva vertical, em duas parcelas. Né? O meio fica exatamente sobre PIV, e eu tenho LV sobre 2 para cada um dos lados da curva vertical. Bem, a gente vai, então, utilizar a parábola simples com o eixo vertical, né, para determinar aqui as coordenadas x e y da concordância, né, da nossa curva vertical, e a gente também vai poder fazer uso dessa equação que associa o comprimento da curva com o raio da curva. Tá? O comprimento da curva vertical é igual ao raio da curva vertical multiplicado por i, onde i é o i2 menos i1. Tá? Então, nos livros vocês podem contar também, no lugar do i aqui, um delta i. Tá? Então, LV é igual a RV vezes delta i. Bem, como eu falei, nas concordâncias de curvas verticais convexas, o sinal é sempre negativo, esse sinal do delta. LV é um comprimento de uma dimensão física, né, no estaqueamento, é uma distância, né, não existe distância negativa. Então, a gente sempre vai ter essa componente LV positiva. O ΔI aqui pode ser positivo ou negativo. Nas curvas convexas, o ΔI é negativo. E aí, por convenção, se assume que o raio vertical é um raio negativo. Porque aí, menos multiplicado por menos, vai ficar o ΔLV positivo. E nas curvas, nas curvas convexas. Nas curvas côncavas, como o I é positivo, a gente assume que o raio vertical é positivo. Tá? Então, um raio como esse aqui, que nós estamos ilustrando, ele vai ser assumido como um valor de raio negativo. Sempre que for calculado o raio vertical de uma curva convexa, ele é um raio negativo. Bem, a característica da parábola simples é que ao a gente desenvolver uma equação, né, uma equação do tipo y é igual a x ao quadrado mais bx, derivando essa função, a gente vai encontrar como resposta uma equação linear. Okay? Então, se eu fizer a derivada dessa equação aqui, a gente vai encontrar a inclinação da reta.
Aqui eu tenho mais detalhes da equação da parábola, tá? A gente vai colocar esse sistema aqui, a origem do sistema, onde eu pus aqui, ó, na figura. Então, a origem do sistema é sempre em PCV, a gente vai caminhando com o X, que vai variar de 0 até LV, e a gente vai conseguir com isso calcular o Y, que é a coordenada acima de PCV. No caso, as curvas verticais convexas, e o Y vai estar abaixo de PCV se eu estiver tratando de uma curva vertical côncava. Bem, então, se eu pegar a equação y é igual a ax2 mais dx, se a gente calcular a derivada disso, em função de x, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar 2ax mais b, não é isso? Isso corresponde a quem? Isso corresponde à inclinação da reta, no início dela aqui, tá? Então, no início da rampa, né, eu tenho a inclinação, na primeira rampa, né, no início da curva vertical, eu tenho um I1, que é a inclinação da rampa, a derivada da função da parábola vai dar exatamente essa inclinação, essa reta que corresponde à inclinação da reta, a inclinação de I%, né, de algum valor por cento, né, x%. Então, é essa inclinação I1 aqui. Nesse caso aí, nessa posição, o x ele é igual a 0, né? A gente tem a origem do sistema, de forma que eu posso dizer que P é igual a I1. E no final, eu vou ter x igual ao próprio LV, tá? Então, A vezes LV, que é 2AX, fica 2ALV. Desculpa, aqui não tem esse x aqui, tá? É AX2. Estou trabalhando no lugar errado. Aqui é dx. Aqui é só B. Então, 2A vezes LV mais o B. Isso aqui vai dar I2. Ok? Como eu já sei que B é igual a I1, a gente chega, então, a encontrar aqui 2A LV é igual a I2 menos I1. E aí fica A é igual a I2 menos I1, que é o nosso delta I, dividido por 2LV, que é o que está colocado aqui embaixo. Então, a gente tem como encontrar as constantes A e B e gerou, por consequência, essa equação, que é a equação da parábola. Y é igual a delta I, ou seja, I2 menos I1 sobre 2LV vezes X2 mais I1X1. Isso aqui vai ser super importante a gente utilizar, porque vai permitir fazer a alocação de todos os pontos, as coordenadas X e Y, dos pontos que estão sobre essa parábola. Tá? Porque antes eu tinha tudo em cima da reta, que é o que nós chamamos de grade reto, entre PCV e PTV. E PIV, desculpa. E entre PIV e PTV eu tenho a mesma situação. Eu tenho um grade reto que pode ser substituído, né, que vai ser subtraído, né, para a gente encontrar os valores em cima da parábola. Então, eu poderia, saindo de PCV até chegar em PTV, aumentando o valor de x, fazendo esse x variar de 0 até LV, e com isso obtendo as coordenadas em y. Ok? Bem, eu posso fazer isso usando essa equação entre PCV e PIV. E posso fazer de PTV até PIV seguindo a mesma lógica. Daqui para cá eu poderia fazer a mesma coisa, pegando a equação I2. Né? Se eu fizer a mesma equação aqui, eu consigo desenvolver o que vai ter de diferente nessa segunda equação, é que aqui eu vou ter I2, é isso? Aqui eu vou ter 2ALV mais B é igual a I1, tá? A equação ela é semelhante a essa, só que no lugar do I1 aqui eu vou ter I2 vezes X. Tá? Seria a equação eu partindo do PTV voltando em direção ao PIV. Bem, a gente tem aqui alguns pontos que são importantes de serem identificados, que são os pontos notáveis da curva vertical. Quais são eles? O próprio PCV, porque é a fronteira entre
PCV corresponde à fronteira entre o trecho que a rampa vai se encerrar e vai iniciar a concordância vertical. E PTV é o ponto final dessa rampa, dessa concordância e retorno para a minha rampa. Né? Então, eu tenho uma rampa I1 aqui. Antes de PCV, tudo é rampa. E depois de PTV, eu tenho rampa I2, continuando como era antes de serem promovidas antes de ser implantada a curva vertical. A gente vai trabalhar, então, como pontos notáveis da curva vertical. PCV, PTV, o próprio PIV. A gente vai ter um ponto médio na curva vertical, que é quando eu tenho o LV sobre 2 sobre a curva vertical. Tá? E eu tenho o meu ponto de vértice. O vértice é o máximo da curva vertical, se ela for uma curva convexa, ou o mínimo, a cota mínima, se ela for uma curva côncava. Esse mínimo é, inclusive, importante quando a gente vai, por exemplo, dimensionar os dispositivos de drenagem numa curva vertical. Aí eu preciso estar atento a esse ponto de mínimo. O ponto de máximo ele não tem tanta função, né? Ele não tem essa importância do ponto de vista da drenagem, mas quando é uma curva côncava, o ponto de mínimo é exatamente esse ponto de menor cota que precisa ser identificado para essa análise da drenagem. Okay? Bem, o PCV, então, é a origem do sistema, né? E utilizando essa equação, a gente consegue, então, identificar os valores de x e de y em cada uma delas. Por exemplo, no ponto original, PCV tem coordenada 0 e 0. No PTV, estou chegando aqui no extremo da curva vertical. Quem vai ser a coordenada de x? A coordenada de x é o próprio LV. Né? Se eu substituir o LV na equação, eu vou encontrar, então, que a coordenada y de PTV é I1 mais I2 vezes LV sobre 2. O PIV é o ponto que não está na curva, né? Ele está na rampa. Então, quem vai ser as coordenadas dele? LV sobre 2, porque é a metade da curva vertical. E, em termos de coordenada y, vai ser simplesmente LV sobre 2 vezes a inclinação. É quando eu subir aqui na coordenada y. Então, está aqui. I1 vezes LV sobre 2. O ponto médio também tem como referência aqui LV sobre 2, só que eu vou jogar o LV sobre 2 aqui no lugar do x. E aí o que a gente vai encontrar é ΔI vezes LV sobre 8 mais I1 vezes LV sobre 2. E o ponto de vértice, tá? Vai ser definido como sendo... Aqui são os vértices de uma equação de segundo grau, né? Eu posso dizer que isso aqui é menos B sobre 2A, não é isso? Por exemplo. E aqui delta sobre 4A, mas eu posso também pegar esse valor aqui de x, que eu vou encontrar como menos B sobre 2A, então vai ser, pegando aqui, é menos I1, dividido por 2 vezes o A, então vai ficar 2 vezes, 2 anula com o denominador, fica ΔI sobre LV. Tá, então vai ficar menos I1 vezes LV sobre ΔI, que é o que vocês têm aí na tabela. Menos I1. Se eu pegar isso daqui e jogar no x, x2 e no x aqui, eu vou encontrar menos I1 ao quadrado vezes LV dividido por 2 ΔI. Tá? Então essas são as equações importantes que a gente tem que conhecer para determinar os pontos notáveis da curva vertical. Faltou falar, então, da flecha. Tá? A flecha vai ser importante para quê? Quando a gente for fazer a locação da curva vertical, a gente vai, antes da rampa, é bem simples. Né? Para cada estaca, eu tenho as cotas obtidas a cada 20 metros. Quando eu entrar na curva, a informação que eu tenho é a do grade reto. Né? Seria saindo de PCV e indo até PIV. Como é que eu vou transformar essa cota? A estaca é a mesma, tá? A projeção que vai cair sobre o plano horizontal. Mas em termos de cota, em termos de coordenada Y, o que a gente vai fazer? Bem, se eu olhar para cá, para essa função, e para os valores de x, e calcular os valores de y, eu vou encontrar o valor em cima
da curva, né? Eu estaria encontrando essa informação aqui, por exemplo, um determinado ponto de uma estaca X, eu estaria encontrando essa coordenada Y. Mas a informação de origem que eu tenho é essa informação aqui de cima, que é a informação da cota do grade reto. Tá? Então, eu poderia trabalhar com esse Y a partir de PCV, da cota de PCV, eu ir somando esse Y, essa é uma forma de se trabalhar, mas eu também posso, como eu já vou ter a cota do grade reto ao longo de toda a estrada, não só nas curvas, mas nos trechos de rampa, eu posso pegar essa informação e subtrair da flecha. E aí, indiretamente, obter o Y, que é o que normalmente se faz. Tá? Então, a gente vai ter todas as estacas do trecho na primeira coluna. Na segunda coluna, eu entro com todas as informações de coordenada sobre coordenada Y, né? Ou seja, cota sobre o grade reto, e a gente, na sequência, subtrai a flecha, para encontrar exatamente onde existe flecha, ou seja, no local de concordância vertical, de curva, encontrar qual é a cota sobre a parábola. Tá? Então, quem vai ser essa flecha? A flecha vai ser a diferença entre a cota do grade reto, que, por sua vez, é o I1 vezes X, né, nesse trecho aqui, quem é a cota em cima da rampa? I1 vezes X, onde o X é a distância a partir de PCV, menos a equação da parábola. Aqui, ó. Tá? Quando eu coloco isso menos a equação da parábola, essa componente se anula com essa. E aí fica só menos esse pedaço aqui. É isso que vocês estão vendo aqui. Isso quando eu faço do PCV até o PIV. Se eu fizer o caminho inverso, de PTV até PIV, a minha informação do grade reto é I2 vezes X, que vai ser subtraído da função da equação da parábola, só que agora eu estou fazendo isso a partir de PTV em direção a PCV. Então, eu colocaria, como se eu estivesse colocando o sistema XY aqui, tá? E fosse fazer a determinação da função, né? Aí a gente inverteria aqueles valores que foram arbitrados aqui, né? No meu caso aqui, a derivada seria I2, tá? Então, B seria igual a I2, e ao final aqui eu teria a mesma coisa, 2AV, né? Porque aqui eu já tenho o delta I, e o delta I ia aparecer, aqui ia ser I1, tá? E aí ficaria I2 menos I1, a equação, nessa parte aqui, a componente A seria a mesma. De forma que a equação sendo obtida a partir de PTV, ela é semelhante a essa, só que no lugar de I1 eu tenho I2. Como o I2 vai se anular com esse I2 da função, o resultado é que a função da flecha também teria a mesma equação. Tá? Menos delta I1, menos delta I sobre 2LV vezes X2. Tá? Então, essa equação da função, ela funciona sobre a rampa I1, assim como ela funciona, é a mesma função, sobre a rampa I2. Ok? A gente vai daqui a pouco fazer um exemplo completo, mostrando como é que se calculam esses parâmetros de projeto de uma curva vertical. Por enquanto, é importante a gente lembrar dessas propriedades aqui e guardar essas informações. Bem, mas vocês estão vendo que eu estou fazendo todo o processo calculando inicialmente o nosso LD, tá? Comprimento mínimo da curva vertical. Eu já tenho uma informação, que é o I1 e o I2, que a gente veio com essa informação da aula da quarta-feira. O I1 e o I2 são as rampas que eu defini, atendendo limites mínimos e máximos, né, usando um valor entre eles, e ajustando melhor o perfil da estrada para promover uma boa compensação de cortes e aterros. Isso aqui já está definido. Então, meu delta, quando eu definir as rampas, ele já ficou pronto. O que eu preciso fazer agora é estabelecer qual é o meu LV, tá? Qual é o comprimento da minha curva vertical, e aí com o LV e o I eu calculo o raio vertical. Porque a gente já viu que a relação que existe entre elas é que RV é igual a LV dividido por delta I. Bem,
que é isso aqui, tá? LV é RV vezes I. Então, se eu conheço, se eu determino um LV, eu, em função do ΔI, eu determino qual é o raio da curva vertical. Bem, esse raio, quando eu falo em parábola, e aqui eu estou entrando com uma expressão raio, na verdade eu estou me referindo que o RV é o menor raio da parábola, que é o que acontece lá no vértice da parábola. Tá? É aquele raio que é verificado no vértice da parábola. Existem algumas relações que são importantes para a gente analisar quando vai definir esse LV. A primeira delas é se eu pegar o I e dividir por LV. Né? Digamos que a gente já arbitrou o LV que vai ser utilizado. Então, uma variável de análise importante é I sobre LV, que vai me indicar a variação de grade por unidade de comprimento. Então, se eu estou saindo de uma rampa de 3% e entrando numa rampa de 5%, quem é o meu I? Ou seja, o meu ΔI, ele é igual a 5, é menos 5, né? Porque aqui é descendente, menos, mais 3 fica menos 5, menos 3, menos 8. Então, ΔI é igual a 0,08, ou 8%. Quando eu divido isso pelo LV, eu vou ter que informação? Eu vou ter, para uma unidade de comprimento, por metro, por exemplo, quanto de porcentagem está acontecendo? Por exemplo, 0,2% de variação no grade por cada metro. Seria um exemplo de variação. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um LV de 120, né? Desculpa, de 160, ficaria 8% dividido por 160, eu teria a variação em porcentagem por metro. Tá? Uma outra forma de apresentar essa informação seria LV sobre I, que é a distância horizontal que eu preciso percorrer para ter uma variação do grade de 1%. Eu estou, no todo, saindo de 3 para menos 8, menos 5. Né? Então, a variação total aqui é de 8 graus. A inclinação dessa rampa para ela sair de mais 3 e chegar a menos 5, ela saiu do 3 para o 2, para o 1, para o 0 e foi diminuindo até chegar no menos 5. Tá? Então, é uma outra notação interessante que os manuais, às vezes, apresentam limitações. Ele pode amarrar, inclusive, quanto essa variação pode se dar em função do LV. Então, no manual do DENIT, ele apresenta um parâmetro K que está associado a isso. Qual é a variação de distância para que eu tenha a variação em 1% do grade. Ou seja, ele é essa relação aqui. LV sobre I. Ok? É uma forma da gente apresentar esse comportamento da curva vertical. Bem, o LV mínimo, ele é dimensionado basicamente em função da distância de visibilidade de frenagem. Tá? A gente sabe que na concordância vertical, assim como na horizontal, eu vou ter comprometimento das condições de visibilidade. Então, a gente vai estabelecer um valor de LV mínimo, extensão mínima nessa curva vertical, para que melhore a condição de visibilidade. Veja, se eu trabalhar com LV pequeno, o raio vai ser pequeno. Certo? Quanto menor for o LV, menor é o raio. Então, se eu aproximo o PCV de PTV, aproximo esses dois pontos notáveis do ponto de inflexão aqui, né, o ponto de interseção vertical, o que é que vai acontecer com a minha curva? Ela vai ficando cada vez menor aqui em cima. E à medida que eu aumento isso, eu melhoro as condições de visibilidade. Okay? Então, a gente vai definir aqui um método que vai nos permitir calcular qual é o LV mínimo que melhora, que garante boas condições de visibilidade na frenagem. Bem, a gente vai trabalhar com dois tipos de curva, as curvas convexas e as curvas côncavas. Vão ser equações diferentes, são tratamentos diferentes. Pergunto a vocês, existe problema de visibilidade nas curvas convexas e nas curvas côncavas ou não? É diferente? Aqui é uma curva convexa, tá? A curva côncava seria assim. Eu tenho problema de visibilidade de uma curva côncava? Ou é um atributo restrito às curvas convexas? Eu acho que tem, se tiver uma curva em sequência, né? Se tiver o quê? Outra curva em sequência, no caso, uma convexa depois da côncava. Não, olhando só para esse cenário aqui. Olhando só para cá. Eu tenho só uma curva côncava.
numa reta, em planta, vamos assumir que a situação é de reta. Em planta, né? Concordância vertical é uma curva vertical côncava. Pronto, nesse caso eu diria que não, que é restrito à convexa. A primeira impressão que a gente tem é, bem, aqui tem comprometimento na visibilidade, porque tem um ponto de máximo aqui, eu não consigo enxergar a frente, né? Dependendo da posição que o objeto está, é uma elevação, eu não consigo enxergar a minha frente. Bem, essa afirmativa é verdadeira, tá? Na curva convexa realmente eu tenho esse obstáculo, e na curva côncava, durante o dia, sob boas condições de visibilidade, eu não tenho esse problema. Só que se eu estiver na situação noturna, lembrem que o que é que eu vou estar enxergando, se não existe iluminação pública? Eu vou ter uma limitação restrita ao farol do carro, não é isso? E aí, o farol do carro ele não vai até a frente, né? Então, o campo visual vai estar restrito ao feixe luminoso do farol do veículo. Então, vai existir também essa preocupação, tanto na curva convexa como na curva côncava, por conta da visibilidade noturna. Se fosse uma via provida de sinalização pública, né, iluminação pública, desculpe, uma iluminação que ia funcionar à noite, não teria esse problema. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque não é garantia, né, de que a curva esteja, o trecho esteja com a iluminação, pode ter um blackout, pode ter um poste com problema. Então, a gente acaba sempre se preocupando, de uma forma geral, com qualquer via, em garantir condição de visibilidade nas curvas côncavas, mesmo que seja num trecho com iluminação pública. Ok? Então, vamos primeiro para as curvas convexas, onde a preocupação aqui não está associada à questão da luminosidade, acontece a qualquer hora do dia ou da noite. A gente vai ter que garantir que exista uma distância S. Ó, aqui eu tenho um veículo parado num extremo, um lado da curva, e um obstáculo no outro. A gente assume aqui a altura H1 é a altura de visão do motorista, né? Então, eu estou considerando a altura que ele está enxergando, a partir de que altura ele enxerga. E H2 é a altura do obstáculo. O manual usa um H2 igual a 15 centímetros, que é um obstáculo que o veículo, a partir de 15 centímetros, ele bate no para-choque, ele bate na parte inferior do carro. Então, a gente já assume que é um obstáculo que ele não pode simplesmente passar por cima. Ok? É um obstáculo, é a altura do obstáculo que a gente vai considerar que é a situação que começa a gerar uma maior situação de risco, um maior comprometimento das condições de segurança. Esse H2 ele não consegue ser transposto pelo pneu do veículo. Então, a gente assume que H2 é igual a 15 centímetros. E aí eu preciso garantir isso daqui na minha equação. A minha condição, a minha premissa é que essa distância S de visibilidade, ou seja, o olho do motorista ele vai enxergar esse obstáculo. Então, essa distância daqui para cá é a distância S. Ela tem que ser pelo menos igual à distância de frenagem. Ok? Bem, esse primeiro desenho ele está sendo feito a gente assumindo que LV é maior do que DF, do que a distância de frenagem. Porque eu posso ter uma situação onde o LV é menor do que DF. O que eu preciso garantir é que a visibilidade seja pelo menos igual a DF, que é a distância de frenagem, distância de visibilidade parada, tá? Eu prefiro chamar isso de DVP, que isso aqui é o 0,7 vezes V, que é a distância percorrida no tempo de percepção e reação, mais 0,0039 vezes V2, dividido. Aí aqui, pessoal, na equação, a gente normalmente bota o F, que é o coeficiente de atrito longitudinal, somado com o I. Bem, nesse caso, quem vai ser o I? Porque aqui eu tenho uma rampa ascendente e uma rampa descendente. Eu podia ter o contrário. Podia ter duas rampas ascendentes, duas rampas descendentes. Bem, via de regra, né, o padrão que se utiliza, sem que haja comprometimento de segurança, né, a gente assume como se houvesse uma compensação. Subiu aqui, desceu aqui, ou foi o inverso, né, desceu aqui, subiu aqui. A gente, via de regra, não preenche a componente I. Tá? Você calcula a distância de visibilidade parada como se estivesse num trecho plano. Até porque a inclinação aqui em cima, na concordância da curva, ela não é mais a inclinação lá no início da rampa, nem no início da outra rampa. Né? Nem no final dessa rampa, nem no início da outra rampa. É algo mais próximo de zero. Então, a gente descarta, né, essa
componente aqui I. Calcula a distância de visibilidade parada como se estivesse no plano horizontal, no grade zero. Ok? Bem, a equação é essa aqui, ó. LV mínimo é igual a ΔI, tá? Vezes df ao quadrado, ele está em módulo aqui, tá? Porque o LV não pode ser negativo, então a gente já deixa em módulo. Vezes df ao quadrado sobre 2 vezes H1 mais H2 mais 2 vezes a raiz de H1 H2. Substituindo H1 por 1,07 e o H2 por 0,15, a gente encontra essa equação aqui, tá? Com esses valores numéricos. Então eu vou calcular o LV mínimo nessa equação. E também vou analisar mediante essa segunda equação, que é LV maior ou igual a 0,6 VP. Essa equação ela leva em consideração a condição de conforto. Ela está associada ao seguinte: quando a gente faz esse processo de concordância vertical, né, se eu analisar a trajetória do veículo, no plano horizontal, né, se eu transformasse esse vetor aqui em 2 componentes, uma no plano horizontal e uma no plano vertical, no plano horizontal você está sempre seguindo em frente, tá? Mas, em termos de coordenadas Z, né, assumindo aqui a coordenada Z como sendo a coordenada de altimetria, o que está acontecendo é que você está subindo e descendo. Então, esse movimento aqui, de subir uma rampa e descer, ou de descer e de subir, né, ela gera um desconforto. Existe uma força, né, associada à inércia do corpo, que vai gerar uma sensação de desconforto à medida que esse LV é pequeno. Vocês já devem ter percebido isso, por exemplo, em algum viaduto, quando você vai fazer a travessia, principalmente quando você está em velocidade maior, essa sensação ela é mais perceptível, você sente aquela sensação como se fosse um frio na barriga, né? Que é essa variação no deslocamento aqui, essa mudança de vetor direcional entre a rampa ascendente e a rampa descendente, tá? Então, para evitar essa situação de desconforto, existe um LV mínimo que é calculado para esse critério. Normalmente, esse LV mínimo aqui para a visibilidade é maior do que o LV mínimo para efeito do conforto, tá? Em raras situações é que acontece do LV do conforto ser maior. Prevalece o maior dos dois. Quando é que vai acontecer desse segundo ser maior? Normalmente, é quando essa inclinação aqui ela é pequena. As inclinações das rampas não são como, por exemplo, 6% e 4%. Eu tenho, sei lá, 1% e 0,5%. Aí quando você calcula o delta I, ele é muito pequeno. Aí pode acontecer de você ter um LV mínimo pelo critério da visibilidade menor do que o LV mínimo pelo critério do conforto. A gente vai usar o maior dos dois sempre. Ok? Bem, lembrar que a variável aqui ela está em porcentagem, tá? Não, desculpa, em números decimais, não é em porcentagem, então é 0,08, se for, por exemplo, 3,5%. O I1 e o I2. Nunca colocar esse valor em porcentagem na equação. Bem, isso aqui é o cenário, a gente assumindo que o LV é maior do que a distância de frenagem, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas pode acontecer também uma outra situação, como que está ilustrado na figura. Ó. A distância de visibilidade ela é maior do que o LV. O que eu preciso garantir é que o S, a visibilidade existente, seja pelo menos igual à distância de visibilidade parada. Mas pode ser que ela em si seja, a distância de visibilidade parada, seja maior do que o LV. Se isso acontecer, aí muda a configuração aqui, muda a equação. Tá? A equação passa a ter esse formato, né? Os parâmetros são os mesmos, H1, H2 e a distância de frenagem e o delta I. Substituindo aqui pelos mesmos valores de H1 e H2, eu tenho a equação com outro formato, que é essa configuração aqui. Ok? Bem, vamos tentar, então, só recapitular a sistemática. Primeira coisa que a gente vai fazer, definir as rampas, I1 e I2. Isso já foi feito. Com o I2, eu calculo o delta I, que é exatamente I2 menos I1. Aqui o delta I calculado. Vai entrar na equação. Para uma dada velocidade de projeto, por exemplo, velocidade do projeto é 80 km por hora, eu calculo aí a distância de visibilidade parada. Também é um outro parâmetro da equação. Tá? Bem, aí você pergunta, bem, professor, eu não calculei ainda o DF. Desculpa, eu calculei o DF e quero calcular o LV. Né? Já tem o DF aqui definido, tem o delta I definido, sei que é uma curva convexa nesse caso, né? Qual das duas equações eu vou usar?
Porque uma equação é quando o DF é menor do que LV, e outra é quando o DF é maior que o LV. Eu não calculei LV ainda. Okay? Vocês podem usar qualquer uma das duas equações. Se, por exemplo, eu usar a primeira equação, que é a que eu recomendo que vocês usem, por quê? Porque na maioria dos casos é isso que acontece. DF é menor do que o LV. O LV é maior do que DF. Se vocês forem fazer o cálculo, recomendo que comecem por aqui. E aí vocês, com o DF calculado para a velocidade do projeto, e com o ΔI conhecido, que é a diferença das rampas, com os valores de H1 e H2 aqui postos, vocês vão calcular um LV mínimo. Quando vocês calcularem o LV mínimo, vocês comparam esse LV mínimo com a distância de frenagem que vocês usaram na equação. Qual é essa distância de frenagem aqui que você usou? Se você verificar que o LV mínimo calculado realmente é menor, é maior do que o DF, ou seja, LV é maior do que DF, né, vocês usaram a equação certa, está ok. O cálculo está adequado. Se por acaso vocês calcularem e encontrarem um LV que é menor do que o DF, significa que vocês usaram a equação errada. Aí vocês vão vir para essa outra equação, vão jogar o DF aqui dentro. Vocês calcularam o ΔI e vão encontrar um novo LV. Aí vocês vão ver que esse LV calculado, ele vai ser menor do que o DF. Aí está coerente, tá? Então, por que eu recomendo que mais saia pela outra? Porque é mais fácil de acertar por lá. Porque na maioria das vezes o LV é maior do que a distância de frenagem. Certo? Bem, até aqui a gente trata das curvas convexas. E aí existem, além das equações, alguns gráficos nos manuais que a gente já pode fazer a consulta direto neles. Tá? Onde eu tenho no eixo do X o comprimento da curva e no eixo do Y o ΔI, ou seja, a diferença das rampas, ΔI. E nessa curva aqui eu tenho, nesse gráfico eu tenho várias curvas, uma para cada velocidade de projeto. Tá? Então, por exemplo, aqui é a curva de 80 km por hora. E aí eu vou olhar a diferença de I2 menos I1, né? Ou seja, o ΔI, digamos que deu 10%. Aí eu vou lá na curva de 80 km por hora e vejo onde é que eu olho 10% na curva de 80 km por hora, está bem aqui. Isso corresponde aqui, ó, a um LV da ordem de 480 metros, mais ou menos. Ok? Bem, essa região aqui, que vocês estão vendo, separada por uma parábola tracejada, essa parábola tracejada, ela mostra exatamente o ponto onde DV é igual a LV, DF é igual a LV. Então, daqui para frente, eu tenho as situações onde LV é maior que DF. Daqui para baixo, para a esquerda, eu tenho as situações onde DF é maior do que LV. Por isso que eu falei, ó, tem muito mais resultados possíveis com LV maior do que DF, do que DF maior do que LV. E aqui na base, vocês têm aquele critério que eu comentei, que é o critério do conforto. Tá? O LV sendo calculado pela equação 0,6 VP, que vai gerar um L mínimo maior do que seria se eu usasse uma das equações considerando a diferença de frenagem. A distância de frenagem. Por quê? Porque exatamente nessa região onde as diferenças de grade são pequenas. Tá? Então, nessa região aqui, a curva ela seria, por exemplo, a curva de 80 km por hora, ela daria um valor menor do que os valores propostos por esse critério. Ok? Bem, os manuais apresentam duas definições de comprimento mínimo, assumindo-se a distância de frenagem desejável. O que é a distância de frenagem desejável? É quando eu calculei essa distância de frenagem com base na velocidade de projeto. O que vocês estão vendo 80 aqui é porque eu fiz a conta, né, dessa equaçãozinha que a gente mostrou há pouco. Ó, essa equação aqui, eu entrei nela com 80 km por hora. Esse segundo gráfico, a gente chama que o comprimento mínimo da curva foi calculado com base na distância de frenagem mínima. E no que ela consiste? Ó, a 80 km por hora, eu encontrei 113 no lugar de 139. Por quê? Porque aqui foi calculado com base na velocidade operacional média. A velocidade média de operação do tráfego. Que, quando a velocidade é 80 km por hora na velocidade de projeto, essa velocidade é da ordem de 70 km por hora. Velocidade
média operacional. Então, eu estou indo menos a favor da segurança. Por isso que eu chamo aqui de distância de frenagem mínima. Eu estou olhando para a média do tráfego e não estou olhando para a velocidade de projeto. Tá? Então, o recomendado é que eu use essa tabela aqui, tá? Da distância de frenagem desejável. Distância de frenagem desejável. Ok? Bem, com relação às curvas côncavas, como eu falei, né, a curva côncava vai ter problema de visibilidade noturna, tá? E vai ser baseada em quê? Na altura do farol do veículo e no ângulo de inclinação, no ângulo de abertura do facho luminoso, né, do farol do veículo. Normalmente se assume 1 grau, o ângulo de abertura, e a altura do farol de 60 centímetros. Tá? A equação é essa daqui. E quando eu substituo por essas variáveis aqui, eu encontro essa equação final. Vocês também vão comparar com o LV pelo critério do conforto. Ok? E vão existir também duas equações. Ó. Uma, se o S for menor do que o LV, a equação é essa. E a segunda é quando o S é maior do que o LV. E aí o procedimento é o mesmo. Recomendo que vocês comecem por essa primeira, tá? Que LV é maior do que DF. Fazem o cálculo. Se obtiverem um resultado onde o LV calculado realmente é maior que o DF, está validado o resultado de LV. Se não der, se der menor, vocês migram para a segunda equação, fazem o cálculo do LV, e aí vocês realmente vão confirmar que ele é menor do que o DF. E aí tem que ser usada essa segunda equação. Okay? Da mesma forma, tem uma tabela com os resultados. Para consulta, né? Tá, comprimento mínimo, segundo aquelas equações, tanto para a velocidade de projeto, ou seja, DF desejável, como assumindo-se a velocidade operacional, a velocidade média operacional. Só lembrando, essa velocidade média operacional, Marcos, por favor, essa velocidade média operacional, ela vai estar aqui com o valor que aparece no gráfico, na curva do gráfico, é a velocidade de projeto, né? Apesar de que a velocidade que foi usada por cálculo de distância é menor. Tá? Porque os alunos confundem, eles acham que a velocidade de projeto, quer dizer, a velocidade que aparece aqui é a velocidade que foi usada no cálculo da equação. Não é. Tá? Essa aqui é a velocidade de projeto. Só que eu assumi aqui, no cálculo do DF mínimo, a velocidade operacional média. Por isso que aqui ó, é 80 km por hora, mas eu tenho 213. Na velocidade desejável, na distância de frenagem desejável, no 80 km por hora eu tenho os nossos 139. Porque na conta, na equação, eu botei lá 80 km por hora. Nessa daqui eu botei, apesar da velocidade de projeto ser 80, eu coloquei 70. Ok? Bem, vamos entrar no exemplo numérico, que eu acho que vai dar para esclarecer aí e a gente fixar esses conceitos que foram apresentados aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício, um exemplo, né? Vamos considerar que nós estamos aqui calculando uma curva vertical. Eu vou dar para vocês as características do trecho. Tá? Então, o trecho ele é o seguinte. Eu tenho aqui duas curvas verticais, duas rampas, na verdade, né? Duas rampas, que vão ser concordadas por uma curva vertical. Tá? Essas aqui são as duas rampas. A primeira delas, vou colocar aqui 3%. Menos 3%, porque ela é descendente. E mais 5%. Na segunda rampa, que é uma rampa ascendente. Esse ponto aqui é o meu PIV. Ponto de interseção vertical. Que a gente tem, ó, isso aqui é o produto lá da nossa análise das rampas, né? Eu defini as rampas, apareceu esse PIV, eu consigo identificar qual a estaca que ele está,
e esse estaqueamento, como eu disse, é o mesmo estaqueamento seguido lá do plano horizontal, da concordância horizontal. Eu vou botar aqui 200 estacas mais 10 metros. Essa é a estaca do PIV. Ok? Bem, o que é que vai acontecer? Eu vou implantar um ponto anterior aqui e um posterior, que vão corresponder exatamente aos pontos PCV e PTV. E eu preciso também dar a cota do PIV, né? Vamos botar aqui 35 metros. Cota desse ponto aqui de PIV, 35 metros. Bom, dimensione uma curva vertical, assumindo-se essas duas rampas verticais, né? Uma rampa descendente de 3%, uma rampa ascendente de 5%. Projete uma curva vertical em uma rodovia cuja velocidade de projeto é igual a 80 km por hora. Esse é um outro parâmetro necessário. Como é que a gente vai fazer? Então, isso aqui é a sequência do trabalho de vocês. Okay? Vocês já definiram toda a concordância horizontal, curva com transição, curva sem transição, desenharam o perfil longitudinal do terreno. Em cima desse perfil longitudinal, estabeleceram os grades da rampa, tentando, ao máximo, aproveitar as condições do terreno, compensação de corte e aterros, respeitando, obviamente, o mínimo de inclinação, que é 1% nos aterros e 1% nos cortes e 0,5% nos aterros, e o máximo, que é estabelecido pela classe técnica de projeto. 3%, 4%, entre 3% e 8%. Né? São as rampas máximas, se eu considerar todas as categorias, todas as classes técnicas do manual do DENIT. Tá? Então, em função disso, eu defini esses elementos. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha um perfil longitudinal do terreno, né? Você tinha lá o grade lá do terreno natural, e em cima disso eu vou desenhar o projeto da estrada. Tá? Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui no outra cor, só para vocês pensarem aí o que é que vão fazer no projeto de vocês, na hora que vão fazer a concordância vertical. Eu vou colocar aqui em azul o grade da estrada. Tá? Então, aqui tem uma área de elevação. Digamos que essa rampa seja bem mais do que os 5% possíveis, permitidos. Tá? 8%, 9%. Então, eu vou precisar suavizar esse grade. Então, por exemplo, eu vou fazer um corte aqui, suavizando o grade. E aí, como eu tenho esse corte aqui, que está acima do azul, é terreno que vai ser cortado. Eu posso, na sequência, fazer um aterrozinho aqui, suavizando esse grade. Tá? Digamos que aqui eu tenho outra inclinação incompatível também. Então, eu vou ter que fazer aqui a suavização desse grade. Tudo isso aqui é corte. Tá? Mas como eu suavizei aqui, vai sobrar material, eu posso agora, também tem outra descida aqui mais acentuada, né? Então, isso aqui vai ser uma rampa ascendente. Aqui eu posso fazer uma rampa descendente. Tá? De forma que eu vou definindo, na hora que eu amarro a posição dessas, eu fiz 4 rampas aqui. Tá? Então, eu tenho 3 curvas verticais. Eu tenho esse PIV aqui, por exemplo, PIV1, PIV2 e PIV3. Cada um deles vai receber uma curva vertical. Nós estamos pegando um exemplo, um ponto desse qualquer. Depois de todo esse processo, eu tenho aqui a estaca e tenho a cota desse ponto aqui, que é o PIV. Então, vamos lá. Só para contextualizar aqui com vocês a situação. Bem, a primeira coisa a se fazer para dimensionar a curva é determinar o LV. Qual é o LV mínimo? Qual é o comprimento mínimo da curva vertical? Tá? Então, eu vou ter que usar uma daquelas equações. Para isso, bem, no caso aqui, a minha curva é uma curva côncava, né? Vou precisar, sim, me preocupar com a condição de visibilidade noturna, então eu tenho que determinar um LV mínimo para receber aqui, está ajustado à condição de visibilidade. Então, a equação é a da curva côncava. Tá? Eu preciso calcular a distância de frenagem. O delta, eu já tenho aqui, é o 5 menos 3,
vai dar 5 mais 3, o delta é 0,08. A distância de frenagem, vamos lá, 0,7 vezes a velocidade de projeto, mais 0,0039 vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo F. O F para 30 km por hora, para 80 km por hora é 0,30. Pessoal, tenham cuidado com isso aqui. Em alguns testes de alguns alunos, eu não, acho que foi da turma 3, mas a recomendação vale para todos. Esse F é o F longitudinal. Existe F longitudinal para frenagem e existe o F transversal para o coeficiente de atrito lateral, quando eu vou calcular a superelevação. Tá? Teve aluno que misturou as coisas. Usou o F longitudinal no cálculo da curva horizontal para definir superelevação, ou usou para a distância de frenagem, colocou aqui o F transversal. Tá? São dois Fs diferentes. Uma coisa é a frenagem, né, o coeficiente de atrito longitudinal transversal ao longo, né, longitudinal ao longo da frenagem, e outro é o transversal à plataforma. Okay? Esse aqui é o longitudinal. É sempre próximo de 0,30. Enquanto que o transversal é 0,12, 0,14, tá? Da ordem de metade ou menos do que o valor do longitudinal. Quanto é que dá aqui? Quem calculei para mim? Chegou 139,2. 139,2 metros. Pronto, esse aqui é a minha distância de frenagem. Daquelas equações lá, qual delas eu vou usar? Bem, é curva côncava, no nosso caso, né? E aí eu comentei com vocês, vamos assumir isso aqui. Normalmente é o que acontece. O LV é maior ou igual ao DF, tá? Então a equação é o ΔI vezes DF ao quadrado dividido por 1,2 mais 0,0035 vezes DF. Então, é essa a equação para o cálculo do LV. Então, vai ficar 0,08, que é o nosso I, tá? Vezes o DF ao quadrado, 139,2. Eu vou levar isso ao quadrado, dividido por 1,2, mais 0,035 vezes 139,2. Só conferir se está certinho isso. 1,2 mais 0,0035 vezes DF. É isso mesmo. Tá? E aí eu calculo o LV mínimo, comprimento mínimo da curva vertical. Quanto dá isso? Isso aqui deu 255,3. 255,3. 255,3 metros. Pronto, esse é o LV mínimo. Aí confirma, ó, LV é maior do que DF. Eu usei a equação certa. Que é o que acontece na grande maioria das vezes. Tá? Não precisa usar a outra equação. Bem, a gente normalmente trabalha com LV múltiplo de 10 ou múltiplo de 20. Né? Normalmente múltiplo destaca, porque aí facilita, você ter menos fração de estaca. Você, de repente, consegue trabalhar com os valores aqui sem ter números quebrados na fração de estaca, ou facilita mais aí as contas, né? E a própria implantação desses elementos. Então, a gente normalmente arredonda isso aqui. Se eu arredondar para o próximo múltiplo de 10, 260, eu estou atendendo o critério, né? É mínimo, é próximo do mínimo, está dentro do limite, está, né? Tá acima do limite mínimo. Então, um exemplo aqui, eu poderia, por exemplo, definir meu LV como 260 metros. Tá? Bem, se o LV é 260 metros, eu já tenho condição de calcular o raio vertical, né? O raio vertical ele vai ser igual a LV dividido por ΔI. Então, é o nosso 260 dividido por 0,08.
onde 0,08 é o 5 mais 3, né? Dá 8%, 0,08. Isso aí vai dar 3.250 metros de raio vertical. E é positivo, tá? Por quê? Porque a curva é côncava. Se fosse uma curva convexa, seria menos 3.250. Ok? Convenção, tá? Tá aqui o meu valor do raio vertical. Já poderia, inclusive, lançar esse raio aqui, né, com dessa ordem de grandeza. E agora a gente consegue fácil encontrar as estacas, né, dos pontos notáveis. Vamos começar aqui pelo PCV e pelo PTV, mas depois a gente mostra também como é que eu faço para calcular a estaca do ponto médio, a estaca do ponto de vértice, que nesse caso é importante, porque é um ponto de mínimo, né? Então, a questão da drenagem, vai existir uma preocupação nas curvas verticais côncavas, porque é o ponto de mínimo aqui, eu tenho que na estrada ter algum dispositivo de drenagem, por exemplo, para promover isso aqui, numa chuva, a água acumule nesse ponto mais baixo, porque você veja que é um ponto mais baixo, longitudinalmente, né, ao longo da estrada, eu tenho duas rampas que vão acumular água da chuva no ponto de mínimo. Então, preciso saber que cota é essa e como é que está a cota do terreno na área do entorno. Bem, quem é a estaca? Eu preciso só me basear nos dados de P e V. Como é que eu calculo PCV? Em termos de estaca, quem é a estaca do PCV? É a estaca do PIV menos LV sobre 2. Lembrem que existe essa simetria, né? A distância horizontal daqui para cá, do PCV ao PTV, é LV. Metade está até o PIV. Então, isso daqui é LV sobre 2. Assim como, daqui para cá, eu tenho mais uma vez LV sobre 2. Ok? Então, é pegar a estaca do PIV e subtrair de 130, que é metade de LV. Então, 200 mais 10, menos 130 metros. Tá? 130 metros são 6 estacas e 10 metros. Então, 200 menos 6 vai dar 194. Aí tem 10 estacas, 10 metros, sobrou 10 de lá, fica 194 mais 0,00. Essa é a minha estaca do PCV. A cota. Bem, eu tenho 130 metros e a inclinação de rampa é 3%. Então, a cota de PCV vai ser igual à cota de PIV, 35, somado com 130 metros vezes 0,03. Porque o PCV está acima do PIV. Dá quanto aí, pessoal? Aqui dá 3,9, né? 38,9 metros. Ok? PTV. A estaca do PTV vai ser 200 mais 10, somado com 130 metros. Tá? Então, 200 mais 10, 130 vai dar 6 estacas e 10 metros. Ficam 7 estacas, né? Então, 207. Ok? Bem, se eu quiser calcular os pontos notáveis, vamos recorrer aqui a puxar aquela tabelinha para cá, que aí facilita aqui a nossa análise. Né? Eu vou buscar a tabela com as equações. Pronto, já simplifica aqui a nossa vida. Então, quem é o ponto médio? Ponto médio e o ponto de vértice,
quer dizer, o ponto médio e o PI, eles têm a mesma estaca, né? Eles estão sobre o mesmo ponto. O ponto médio é na metade da curva vertical, então é LV sobre 2 também. Então, se eu fosse colocar aqui o ponto médio, a estaca dele é a própria estaca do PIV. É o meu 200 mais 10,0. Aí, para calcular a cota do ponto médio, está aqui o Y. Bem, esse valor aí vai corresponder à coordenada Y a partir de PCV. Então, eu tenho que pegar a cota de PCV e somar com a parcela do Y. Tá? Então, eu vou trabalhar a partir do 38,9, né? Então, a cota... Por quê? Porque a origem desse sistema aqui é no PCV. Então, a cota de PCV é 38,9 e eu vou subtrair esse Y aqui, que é 0,08. Então, vamos colocar isso daqui entre parênteses, né? Porque tem duas parcelas. 0,08 vezes 260 dividido por 8. Só que esse delta aí, pessoal, tem que lembrar que... tá certo, ele é positivo. Mais I1. O I1 é 0,03, então é menos 0,03 vezes 260 dividido por 2, tá? Tenho que ficar atento aos sinais, tá? Porque esse sinal aqui o delta I aqui é positivo, porque é 5 menos 3 fica 8, né? A gente já viu que é uma curva côncava, então delta I sempre é positivo, então ficou positivo aqui. Mas o I1 aqui, ele é negativo, a rampa lá é menos 3%, tá? Então essa parcela aqui é menos. E essa cota, como eu tenho uma concordância vertical côncava, né, a coordenada Y, ela vai ser um valor sempre negativo, né? Eu estou abaixo de PCV na curva côncava, e vou estar acima se eu estiver na curva convexa. Quanto é que dá aqui a cota do M? Vamos calcular isso aqui para ver quanto é que fica. Isso aqui deu menos 1,3. Ah, bom, daqui dentro deu menos 1,3, né? Isso. Então, menos com menos vai ficar mais, que é o coerente, né? Ó, porque o PCV é mais alto. É isso? Ponto médio. Não, era para ter dado... Isso aqui você já botou o sinal? Ou não? Não, o que está dentro do parênteses, sem o sinal de fora, deu menos 1,3. Tá. Deixa eu ver aqui. 0,08. Isso, é menos 1,3. É porque, da forma que está no livro, é para somar aqui, tá? O sinal, eu pensei que o sinal ia sair, a gente já tinha que estar preocupado com esse sinal, mas não, aqui vai ser sempre, seja concordância por curva côncava ou curva convexa, né, vocês podem sempre fazer isso. Eu vou começar de PCV, e aí a cota, à frente de PCV, eu sempre vou somar um valor de X para a estaca, né, e somar o que der Y aqui. Então, estava errado aqui. Aqui o sinal é positivo mesmo. Tá? Porque, ó, se der negativo, quando eu fizer a soma aqui, o delta sendo negativo, ou seja, com curva convexa, aí vai ficar menos isso daqui. Né? Aí, como é menos com mais, fica menos. Aí, na curva convexa, a gente diminui. Tá? Então, aqui é um sinal positivo.
Então, 38,9 menos 1,3. 37,6 metros. É a cota do ponto médio. Se eu quiser calcular a cota do vértice, então, a estaca. No caso aqui da cota do vértice, quem vai ser o vértice da parábola está aqui ele, que é menos b sobre 2a, tá? Menos I1 vezes LV sobre ΔI. Isso aqui é o valor de x que vai ser somado à estaca do PCV. A estaca do PCV é 194 mais 0,00. Tá? Então, quanto é que dá isso daqui? Menos, o ΔI é menos 3, então menos com menos fica mais, né? Mais 0,03 vezes LV, que é 260, dividido por 0,08. Dá 12,75. Perdão, Quanto? 1,275. Pode não. Não, peraí. Troquei a casa aqui, foi mal. 127, 97,5. 90 aí? 7,5. 97,5. Então, eu vou somar isso à estaca do PCV. Tá? 97,5 dá 8 estacas e 17,5 metros. Não é isso? Então, 9 estacas. 9 estacas mais 194 estacas dá 203 estacas mais 17. Desculpe, né? Aqui tem que dividir isso aqui por 20, né? Estava olhando como se fosse 190. São 4 estacas e 17 metros. 4 estacas aqui vai dar 198. É isso? PCV é 194. Eu tenho 97 metros à frente. Então, são 4 estacas, 194 mais 4, 198, mais 17,5 metros. Essa é a estaca do meu ponto de vértice. Okay? E a cota? Cota de V. É menos I ao quadrado. I é 3, né? E 1. Então, 0,03 ao quadrado. Vezes 260. Dividido por 2 vezes 0,08. Você viu, o sinal está menos aqui está o quadrado, ele botou menos fora para poder já ficar negativo. Então, eu vou somar, como era para ter feito aqui, né? Somando direto. Eu vou somar essa cota com a cota do PCV, que aqui vai dar um valor negativo. R$ 1,46. 1,46. Eu fiz aqui também, tá isso aqui, né? 1,46 metros. Então, a cota mínima vai ser a cota do PC, né? A gente já tinha calculado aqui, 38,9 menos 1,46. 37,6
44 metros. Ó, você vê que deu abaixo da cota do ponto médio, ó, né? 37,44. Ok? Bem, para fechar, precisa a gente apresentar uma tabela com as cotas de todos esses pontos aqui, todas as estacas inteiras do trecho, né? Isso aí vai ser utilizado na nota de serviço de terraplanagem. A gente pode produzir uma nota de serviço simplificada. Nessa nota de serviço, a gente vai trabalhar com os seguintes campos. Eu vou colocar a estaca, eu vou colocar o grade reto, que é o grade sem curva vertical, na rampa. Então, o que acontece? No nosso exemplo aqui, ó, PCV é a estaca 194. Tá? Então, a estaca 194 é o meu PCV. Antes dele, só existe grade reto, que é a cota em cima da rampa. Exatamente em PCV, a gente já calculou aqui, é 38,9. Então, o grade reto é 38,9. A gente vai calcular a flecha, e essa flecha vai ser subtraída do grade reto, ou somada, subtraída quando eu tenho curva côncava, né? No caso aqui, o grade reto é embaixo. Então, a flecha que eu encontrar, eu vou somar esse valor à curva côncava para subir a cota. Não é isso? Do grade reto para a curva. Né? Daqui de baixo, ó, da rampa, até chegar na curva. Então, quando a curva é côncava, eu somo essa flecha. Quando a curva é convexa, eu tenho a cota do grade reto lá em cima e a parábola está aqui embaixo. Então, as flechas vão ser subtraídas do grade reto. Então, no nosso exemplo aqui, esse F vai se somar ao grade reto para nos dar o grade de projeto. No caso do PCV, a flecha é zero, né? Eu estou coincidente. Tá? Aqui eu tenho o PCV, que é a concordância da rampa com a curva. Mas a partir daqui eu vou ter que calcular essas flechas. Tá? Aí o cálculo da flecha, a gente tirou da equação, né? É aquela parte a parte B da equação, tá? Aqui ela, ó. É menos delta I sobre 2LV x2, tá? Aqui é a equaçãozinha da flecha. Então eu vou usar essa equação e vou fazer variar o x. O x vai ser uma estaca depois, eu boto o x igual a 20. Então, no nosso exemplo lá, fica 0,08 vezes 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 260, que é o LV. Então, vamos colocar aqui a equação da flecha. Menos delta I LV só confirmar se é certinho isso, é isso mesmo. Ok? Menos delta I vezes x ao quadrado, dividido por 2LV. Então, na primeira estaca, a flecha é zero, a cota do grade é 38,9. E aí eu vou fazer o resto das estacas, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Vou colocar 200 mais 10, porque esse aqui é o meu PIV. Então é um ponto notável que eu também vou colocar. E é onde termina a primeira rampa. Okay? É onde o grade reto vai mudar a partir daqui, porque a partir de PIV muda a inclinação da segunda rampa. Então, 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207, tá? A partir daqui a gente vai colocar o grade reto, a flecha
e calcular o grade de projeto. Bem, como eu tenho aqui 20 metros, e a inclinação na primeira rampa é de 3%, então o que está acontecendo é que à medida que eu avanço aqui, eu vou diminuir essa cota em 60 centímetros, é isso? Que é 3% de 20 metros. Então, aqui vai ficar 38,3 na estaca 195, diminui 60, 37,7, 37,1, 36,5, 35,9, 35,3. É isso? Bem, de 200 para 200 mais 10, aumentou só 2 metros, é os 35, que é a cota que eu tinha lá do PIV. Daqui para frente, está aumentando 5% a cada 20 metros. Então, 5% de inclinação de rampa. No primeiro trecho aqui, eu só tenho 10 metros. 5% de 10 metros é meio metro. Então, é 35,5. Estou subindo, né, agora? E depois disso, eu vou ter a cada 20 metros, né, a estaca, então vai aumentar 1 metro de estaca em estaca. 36,5, 37,5. Até o 41,5, ok? Falta calcular as flechas, né? Então, considerando aí o trecho entre PCV e PIV, a equação da flecha vai ser menos 0,08 vezes o X, vai ser meus 20 metros aí, na primeira, né? Esse X vai variar. Então, a primeira estaca aqui é um 20. Ao quadrado dividido por 2 vezes 260. Na conta aqui, pessoal. Eu fiz o cálculo aqui de alguns, mas tem uns que estão em branco ainda. Primeiro eu não fiz não, eu fiz a partir do segundo. Quanto é que deu aqui? Professor, Diga. menos 0,06. Ok. Por que é que aparece menos? Porque a convenção é sempre pegar a leitura do grade reto menos a flecha. Tá? Então, no caso aqui, vai ficar menos com menos mais. Então, eu vou somar essa leitura aqui com o 38,6. Então, é 38. Desculpa, aqui é o valor da flecha. É menos 0,06. Isso menos isso vai ficar 38,36. Ok? O próximo aqui eu estou com ele calculado. Menos 0, calcule aqui para mim da estaca com 97. É só colocar 60, né? 60 ao quadrado vezes 0,08 dividido por 520. Aqui, como eu encontrei menos 0,25, com isso vai dar Menos 0,55. menos 0,55. Tá? Vamos calculando aí que eu vou fazendo aqui as somas. 37,95. Aqui vai ser 20, 40, 60, 80, né? 80 ao quadrado vezes 0,28 dividido por 520. A menos 0,98. Né? 199.
menos 1,53. Próximo. Menos 2,21. Aí o próximo eu considero 130, né? 130. É menos 2,6. Pronto, pessoal. Esse é o último ponto em cima, né, da rampa I1. Né? Então, por quê? Porque eu tenho essa rampa aqui, que é I1, outra é I2. I1 está aqui, I2 está aqui, e aqui é o P e V. Então, a gente veio usando essa equação daqui para cá. Né? Existe uma simetria nessas flechas. Tá? Eu mostrei, eu até comentei isso quando a gente mostrou aqui, ó, a definição da equação. Tá? Deixa eu só relembrar aqui o que eu disse. Tá? De onde é que saiu essa equação da flecha? É a cota em cima da rampa, que é I1 menos o F. Por isso que é sempre I1 menos o F, né? Para calcular a cota em cima da curva. Tá? E quem é que é a cota em cima? Quer dizer, F é sempre a cota sobre o grade reto, que no caso aqui é I1 vezes X, né? Menos a cota, né, a coordenada, o y, em cima da parábola. Isso aqui é a equação da parábola. Tá? Então, esse elemento aqui se anula com esse, ficou isso daqui. Isso vale para onde? De PCV até PIV. Quando eu viesse de PTV para PIV, em cima desse trecho aqui, agora é I2 vezes X. Se eu deduzir a parábola partindo dessa origem, eu vou encontrar essa mesma componente, delta I sobre 2LV vezes X2, só que aqui o que vai estar diferente é que ao invés de ser I1 vezes X1, I1 vezes X, vai estar I2 vezes X. Então, de qualquer forma, esse I2, I2 X vai se anular com a parte, né, da segunda componente aqui da função da parábola, né, a componente da potência X. De forma que a equação da parábola também é a mesma quando eu venho de PTV até PIV e eu vou aumentando aqui. Como eu tenho LV sobre 2 de um lado e LV sobre 2 do outro, o resultado final é que esses valores vão ser os mesmos que a gente acabou de calcular. Tá? Então, aqui eu vou ter, na próxima aqui, eu vou ter menos 2,21, depois eu vou ter menos 1,53, que é essa fração aqui. Né? Essa mesma fração. Só que aqui agora a distância está diminuindo, né? Porque eu estou começando do PTV. Então, a primeira parcela aqui é 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, essa daqui. Então, aqui é 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0. Okay? Por isso que vai dar os mesmos resultados. Menos 0,98, menos 0,55, menos 0,25 e menos 0,06. Então, aqui vai dar 37,71, 38,03, 38,48, 39,05. Esse aqui é com esse. Esse é com esse. Esse é com esse, não? Na verdade, esse aqui é com 0. Porque é o próprio PTV. Né? Porque tá meio torto aqui, ficou meio confuso. 39,05, 39,75, 40,03,
1,56 e 41,5. Ok? Então, essas são as cotas do grade de projeto. Então, eu tenho a estaca. Antes do PCV, é tudo grade reto, né? Então, aqui em cima, se não tiver uma curva emendada nessa, uma outra curva vertical, daqui para cima vai ser cotas sempre com grade reto. Assim como depois de PTV. Então, o que a gente mostrou aí no gráfico foi esse intervalo aqui, ó. Daqui para cá. As cotas dentro desse intervalo. Daqui para lá é grade reto. Daqui para lá é grade reto. Então, essa coluna ela se mantém com esse padrão aqui. Né? Daqui para lá, antes de PCV e depois de PTV. Só que antes de PCV, a inclinação é 3%, que é o que está aqui em cima. E depois de PTV é os 5%. Ou seja, o grade reto existe. O que não vai existir é a flecha e o grade de projeto vai se confundir com o grade reto nesses textos de tangente. Onde vai haver mudança é exatamente dentro da concordância vertical, ou seja, entre PCV e PTV. É onde a gente tem cotas decorrentes da parábola da concordância vertical. Tá? Essa é uma tabela, uma planilha que é usada no processo de terraplanagem. É uma planilha simplificada da concordância vertical para ser utilizada na terraplanagem. Vocês vão trabalhar a partir disso daqui para calcular as cotas vermelhas positivas e negativas, né, para calcular as áreas de corte e as áreas de aterro. Né, porque eu vou comparar esse grade de projeto com o perfil do terreno. Tá? A coluna que vai ser comparada com essa do grade de projeto é o perfil do terreno. Ok? Bem, pessoal, com isso aqui vocês têm condição de fazer todo o projeto de vocês, que precisa ser entregue na quarta-feira, passando da semana que vem na outra, né? Já que a gente adiou aí uma semana o prazo de entrega do trabalho. Na próxima aula, a gente vai iniciar com o teste sobre esses dois últimos assuntos, concordância vertical. Então, a gente vai fazer uma prova de uma curva vertical para vocês projetarem. E vamos ver, como assunto da aula, o projeto de interseções. Ok? Então, pessoal, vamos parar por aqui. A gente se vê de novo na quarta, às 14 horas. Bom final de semana aí para vocês.